todo dia, todo Mas tu dia. já matriculado lá? Não, já matriculado. Sim. Depois que eu olhei lá a estrutura, vi que a galera era massa, vi os equipamentos, vi tudo, eu resolvi me matricular. Aquele negócio, né? Meus pais. Mas tu já trabalhava não? Era teus Não, pais que... Sim, não. sim. Eu fazia faculdade de engenharia Sim. ambiental. Só. Tanto é que eu treinava 5, 6 da tarde lá, tomava banho e ia direto pro seu, mano. E aí eu comecei a ir, uma frequência assim, sem parar, gostei do ambiente, até que eu comecei a olhar uma movimentação diferente ali no salãozinho que tinha do lado, uma galera correndo, Sim. uma galera pulando caixa, uma galera fazendo uns negócios no kettlebell, eu nem sabia o que era Sim, kettlebell. sim. E aí eu olhei, já com uns 3 meses de academia, indo direto, todo dia. E o professor lá, Diego, que foi quem começou com Estação Cross Sim, sim. primeiro, Lembro. falou pra mim, me chamou, Arthur, aparece aí, acho que era segunda, quarta e sexta, meio-dia, algo assim. Aparece aí pra fazer um treino. E aí eu fui, né? A princípio, eu era mais pesado, né? Uhum. Aquele esquema de malhar, tomar hipercalórico, Sim, sim. comer, ganhar massa. E aí eu comecei a treinar lá. Era. Eu ia só na segunda, quarta e sexta. No cross. No. Não era nem cross. Era. Não tinha nome ainda. Sim. Não Um tinha nome ainda. funcionalzão, um treino É, bem... Sim, sim. é. E aí o que chamou minha atenção foi essa questão de todo dia ser um treino diferente. Sim. Todo dia ser um treino diferente. E também da galera. Na academia é muito difícil tu ter isso de chegar, encontrar a galera, treinar junto. Às vezes tem, Tem, mas é tem, sim, sim, meio. sim. É mais difícil. Lá no Cross, não. Toda segunda, quarta e sexta, meio-dia, Aquela mesma a galera. galera ia estar lá, a gente ia se reunir, ia treinar, ia Sim, sim. brincar, enfim. E aí, beleza, segunda, quarta e sexta, indo lá direto. Aí chegou uma terça-feira que eu fui malhar. Eu lembro desse dia. Eu botei o peso no supino, né? Isso é o quê? Que ano, mais ou menos? 2016. 16. 16. Entendi. Eu botei o peso no supino e aí eu ia tirar a barra. Na hora que eu ia tirar, eu larguei assim. Pô, hoje eu não tô a fim de treinar. Não tô a fim de treinar. Sendo que eu tava direto, todo dia. Focado. Foi o primeiro sintoma aí que eu percebi que o cross tinha Sim, algo sim. diferente. Tinha algo diferente. Aí eu desmontei a barra. Pô, beleza, fui pra casa. E aí, assim comecei, né? Antes era segunda, quarta e sexta, depois foi pra todo dia, depois final de semana. Então comecei a treinar direto. Todo dia lá, meio-dia a gente tava, tinha uma galera que sempre ia. A gente acabou criando amizade e tudo Sim, sim. mais. E segunda, quarta e sexta, né? Meio-dia, terça e quinta depois. Foi indo, foi indo, foi indo. Larguei a academia de mão. Fiquei só treinando cross. Eu perdi uns 10 quilos aí. Eu não era não tava acima do peso, mas Sim. acaba que o cross ele Hum. dá uma secada. Então, resumindo, eu viciei no cross. Viciei no cross. Comecei a querer aprender todos os movimentos. Às vezes eu ia fazer o mesmo treino, 7 da manhã e Tu 5 horas repetia, da tarde. sim, sim. Uma vez até chamaram a minha atenção lá, falaram, pô, tu Tá vai se demais. machucar e tal. E aí eu fiquei viciado. Viciado. Eu tinha um estágio, né? Numa secretaria. Saía do estágio, ia direto pra academia, treinava, voltava, ia pra faculdade. E assim foi. 2016, 2017 Tu como aluno e ainda. como aluno. 2016 e 2017 foi só como aluno. Participei do primeiro campeonato interno lá da ETC. Eu e Matanza, a gente ganhou lá. Open, descobri o Open aí. Desde então, todo ano tô fazendo direto. E o principal pra mim mesmo foi a galera. Foi conhecer uma galera nova, criar amizades, tem amizades que eu mantenho até hoje. A galera tem também uma galera que treina lá desde dessa época, Sim, sim. 2016. E aí o principal foi isso pra mim. As amizades que eu conquistei lá, os movimentos diferentes que eu fazia, cada mês era algo diferente. Pô, vou aprender DU, pô, vou aprender Muscle Up, Sim, pô, vou sim. aprender, sei lá, HSPU.
Então essa questão do novato no cross é muito estimulante, porque tem muita coisa que tu pode aprender. E tu sempre pode melhorar, sempre. Tu pode botar 1 quilo a mais na barra, tu pode fazer uma repetição a mais, então isso estimula muito. E aí, beleza, eu era viciado. 2016, 17, lá pelo meio de 2017, eu já tava na cabeça, pô, quando eu acabar a faculdade de engenharia ambiental, eu vou fazer educação física. Tava na cabeça, na cabeça. Continuei, treinando direto, e aí em 2018, final de 2017, começo de 2018, Diego chegou pra mim assim, eu acabei um treino de meio-dia, né, tava lá sentado, Diego, e Arthur, tu não quer trabalhar aqui não? E aí eu fiquei meio, pô, mas como assim, eu nem faço educação física, nem nada. Ele, não, pô, tu pode começar a fazer educação física, eu sei que tu gosta, eu vi que tu tá empenhado. Eu pesquisava muito, era muito viciado nesses documentários de Sim, sim. Tu estudava mesmo a modalidade. 2015, 2016, do Hit Front já assisti umas 5 vezes. Então, ele sabia que eu gostava. E às vezes até algumas coisas que a galera lá queria saber. Pô, Arthur, quem foi que o atleta que fez Aí tu tal já coisa? dizia, Eu era falava. enciclopédia. Às vezes a gente fazia aqueles aquecimento que era lúdico, né? Sim. Pô, responde aí alguma coisa sobre CrossFit. Eu acertava todas. Enfim, eu já tava na cabeça que quando eu acabasse a faculdade de engenharia, eu ia para educação física. E aí foi o momento que ele falou comigo, e eu sempre fui muito tímido, muito nervoso, assim, eu tava com muito medo de falar com meus pais, muito medo, mas eu sabia que era aquilo que eu queria, Sim. era aquilo que eu queria. E aí ele falou comigo, criei coragem, falei primeiro pro meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e aí a gente chegou no consenso. Termina primeiro. Não, vamos lá, calma. A gente chegou no consenso. Primeiro, tu vai fazer. Te apoio pra fazer educação física, mas tu vai ter que conciliar e vai ter que terminar o curso. Sim. Conciliar e terminar o curso. Aí eu, beleza. Qualquer coisa ali eu estaria aceitando. Então de manhã eu fazia educação física e à noite eu fazia engenharia. Mas já tava no final do curso já, de engenharia. Tava no final do curso. Se eu não me engano, 2013, eu ia me formar no final de 2018. E aí no primeiro semestre de 2018, eu já comecei educação física e estava fazendo engenharia à noite. E aí, Diego me chamou e tinha um coach lá do box que estava saindo, ele ia ficar sozinho e ele precisava de pessoas para a equipe. Chegou para mim, chegou para Ian, que é o irmão dele, que é... Enfim, tá lá na academia, filho de Murilo, tudo mais. E chegou pra mim e pra Ian, pra gente, no ano seguinte, 2018, a gente começar a ir pro cross. Né? Treinar pra dar aula. Treinar pra dar aula. Diego, ele foi essencial, porque ele deu uma consultoria pra gente. Todo dia a gente ia pro box, ele praticamente deu o level 1 pra gente. Sim. Ele deu o level 1. Chegou, Arthur, tá aqui essa apostila, estuda ela. Tu vai chegar aqui amanhã, tu vai me apresentar... Explicar movimentos o bloco de agachamento. Beleza. Chegava no outro dia, nervosão, nunca tinha falado em público, na faculdade, fugia de apresentar trabalho. O colégio segurava o cartaz. Zero no colégio, era aquele que segurava o cartaz e ficava tendo crise de riso, assim, com meus amigos da turma. Sim. Enfim, muito tímido. Sempre fui conhecido por ser tímido, né? Então, foi uma dificuldade, foi uma barreira que eu fui quebrando aos poucos, né? Começar essa apresentação para ele, e aí ele avaliava, pô, Arthur, dá para tu melhorar isso aqui, dá para tu falar mais de tal ponto de performance, enfim. E ele foi, sem eu saber, eu ainda não sabia que existia o Level 1, ele foi ensinando a gente. Então, todo dia a gente ia lá à tarde e ele, Arthur, apresenta isso, Arthur, apresenta isso, apresenta aquilo. E foi. Tanto é que
Ele também dá consultoria para box Pra boxe, aí, né? para montar Professores, box, tá? treinar professor. E aí a gente começou assim. Eu ia para as aulas, ele chegou e falou: Arthur, tu vai ficar essa semana aí só olhando. Só olhando. Olhava ele dar aula, olhava os outros coaches darem aula, chegava aluno iniciante. A gente sempre, desde o começo, fez aquela questão da aula Separar, né? separada, Sim, sim. né? De iniciação. Pô, Arthur, tu vai acompanhar a coach aqui na aula. Eu ficava olhando, pegando as dicas, né? Tudo mais, mexia no som, mexia no ventilador, enfim, ia ajudando, né? E aí, com o tempo, eu fui evoluindo. Ele, Arthur, pô, puxa aí a mobilidade. Beleza. Galera, vamos lá. Senta lá no chão, Sim, sim, fazia. entra lá com a perna direita. Começava, né? E essa minha introdução, ela foi bem aos poucos. Foi bem aos poucos. Eu fui quebrando essas barreiras. Sim. Começava puxando uma mobilidade. Depois, uma técnica, quando era uma técnica mais Demonstrava o tranquila, demonstrava o sim, sim. movimento, aquele tipo de coisa, explicava o odd. Às vezes, quando era algum treino de campeonato, eu chegava lá e explicava pra galera, porque nessa época também eu estava começando na faculdade de Educação Física. Eu cheguei na faculdade já empregado Sim, da sim. estação. Então, antes de começar na faculdade, já estava com tudo certo. Comecei, no mesmo dia, fui pra lá. Já estava recebendo treinamento. E aí foi.